Hoje falaremos de um dos assassinos mais famosos dos Estados Unidos. Fala galera, só de boa com vocês, eu me chamo Adriano e hoje eu vou trazer mais um caso aqui pra vocês. – 20 de dezembro de 1968. Um dia como qualquer outro na cidade de Vallejo, na Califórnia. Um jovem casal então resolve ir passear nesse dia, para se conhecer melhor. David Arthur Faraday, de 17 anos, foi então encontrar com Beth Lou Jensen, de 16. Eles foram então até a Lake Herman Road, uma estrada famosa por encontros de casais na época. Já era noite quando foram surpreendidos por um carro que parou atrás do carro deles. O homem que estava no carro atrás então saiu do carro e foi em direção ao carro do casal. David então olha o homem saindo do carro e fica com medo e tenta fugir, mas é baleado ainda dentro do carro. A Beth então abre a porta do carro, mas também é baleada poucos metros após correr. No dia 4 de julho de 1969, outra sexta-feira, mais uma vez um casal de Vallejo passeava pelas ruas à noite. Iriam até a um supermercado local. Michael Renaud Mag, de 19 anos, e Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, chegaram então em um mercado local, onde fariam a compra de alguns fogos de artifício para a data comemorativa, o 4 de julho. Ao estacionar o carro, logo atrás um Ford Falcon estacionou. O homem que estava no carro, então ele desceu e acendeu uma lanterna. O homem caminhou então lentamente até o lado de Michael. O homem então ele chegou ao lado de Michael, sacou uma pistola e atirou inúmeras vezes no casal. Darlene, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Michael foi resgatado então ainda com vida pouco tempo depois e foi levado até ao hospital de Vallejo. Darlene morreu a 3 quilômetros de onde David e Beth foram assassinados. Em 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram escritas e enviadas para os 3 principais jornais da cidade. Na carta, o assassino confessava que havia cometido os últimos 2 crimes. O primeiro de David e Beth, e o segundo no dia 4 de julho, o de Darlene. O assassino então escreve na carta que para ele dar uma prova de que ele realmente matou essas pessoas. Ele dá então algumas dicas que só ele saberia, ele e a polícia de Vallejo. Até mesmo a marca da munição ele disse nessa carta. O mais interessante desse caso é que o assassino então envia alguns códigos juntamente com a carta. Códigos que ninguém na época não conseguia decifrar o que estava escrito. O assassino ainda disse que outras partes desse código foram enviadas aos outros jornais e que a junção desses códigos revelaria então a identidade do assassino. E que se eles não publicassem essa carta juntamente com os códigos nos jornais, ele então iria iniciar uma nova matança a partir da próxima sexta-feira. A polícia pediu então que os jornais não publicassem a carta inteira nos jornais, mas sim alguns trechos. O professor de história de 41 anos, o Donald Gene Harden, e sua esposa Beth Jane Harden, eles conseguiram então meio que decifrar uma parte do código e enviaram à polícia logo em seguida. O trecho então ele dizia as seguintes palavras: Gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que, quando eu morrer, renascerei no paraíso, e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. Beuretemetipeti.
claramente era uma pessoa muito perturbada no que fazia. Em uma terça-feira, no dia 7 de agosto de 1969, o assassino então escreve uma segunda carta à polícia, uma carta ainda maior, que continha 3 folhas. Nessa carta, então, é a primeira vez que ele usa o nome que ele ficou muito conhecido até hoje, Zodíaco. E ele se referia a si mesmo como o Zodíaco. Ele então disse nessa carta que assim que a polícia conseguisse resolver o seu código, eles conseguiriam identificar a identidade do Zodíaco. O terceiro caso, então, no dia 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecilia Shepard estavam passeando no Lago Berryessa. Haviam chegado no local por volta de 16 horas. Eles então haviam ido fazer um piquenique, a pouco mais de 500 metros de onde eles tinham estacionado o carro, na estrada, e ficaram ali sentados por volta de 1 hora. Enquanto estavam ali sentados, um homem se aproximou, cerca de 1,80 m de altura, usando uma roupa preta muito macabra e um capuz cobrindo sua cabeça. Na parte da frente da roupa havia um símbolo que ficou muito conhecido pelo Zodíaco. Era um círculo e no meio havia uma cruz, como se fosse a mira de uma arma praticamente. O homem então rendeu esse jovem casal, amarrou os dois ao chão e desferiu várias facadas em cada um deles. Novamente, como no último ataque, o jovem então ele conseguiu resistir aos ferimentos, mas a jovem acabou falecendo. O Zodíaco então ele deixou uma mensagem no carro do rapaz. A mensagem então ela continha alguns números que não ficou muito claro logo de início. Alguns tipos de datas com algumas informações a mais. Algumas semanas após o assassinato de Cecilia, no dia 11 de outubro, um taxista chamado Paul Stein, ele pegou um homem muito grande, muito forte. Ele pediu então ao taxista que fossem até as ruas Washington com a Maple. Só que chegando nessa rua, como estava muito movimentado, o homem então ele pediu ao taxista que andasse mais uma rua. Ao chegar então ao local que o homem queria, o homem sacou uma arma de seu casaco e atirou contra Paul. O taxista então morreu na hora. Uns poucos dias após ele cometer o crime contra o taxista Paul Stein, ele mandou então outra carta para os jornais. Juntamente com a carta, ele mandou um pedaço de camiseta de Paul, e claramente ele já havia feito isso com a intenção de enviar aos jornais. Algum tempo depois, o Zodíaco então envia outra carta aos jornais, 2 na verdade. Era uma carta se gabando pelos crimes que ele havia cometido ali na região, e por mais alguns outros que a polícia ainda não tinha descoberto. O Zodíaco então resolve atacar novamente. Na noite de 22 de março de 1970, Kathleen Jones fazia então uma viagem para visitar a sua mãe, em Petaluma, quando foi abordada por um homem na estrada. O homem então a disse que a sua roda estava solta e que se ela quisesse, ele então a ajudaria. Mas ao invés do homem apertar as rodas, ele então a solta ainda mais. Uns poucos metros adiante, a roda então solta do carro. A mulher então ela pede ajuda ao homem novamente. O homem claramente então deixa que ela vá no seu carro, juntamente com o seu filho que ainda era de colo. Ainda no carro, o homem começa então a fazer algumas ameaças à mulher, dizendo que ele pararia o carro e que a mataria. A mulher, desesperada com o seu filho ainda de colo, abre a porta e pula do carro em movimento. A mulher então entra no mato que havia próximo e se esconde do homem. Ao conseguir escapar, a mulher vai até a delegacia. Ao chegar lá, ela vê um cartaz. No cartaz era o Zodíaco e ela reconhece o homem. A mulher então reconhece que o cara que estava com ela no carro era o Zodíaco. No dia 27 de outubro de 1970, um jornalista investigativo muito famoso no caso, que até zombava do Zodíaco em alguns momentos, recebeu uma carta específica para ele. A carta é claramente enviada pelo Zodíaco, que dizia as seguintes palavras: Sinto nos meus ossos, você pena para saber meu nome, então vou dar uma pista. Mas então por que estragar nosso jogo? Bu! Feliz Halloween!
Em 22 de março de 1971, o mesmo jornalista investigativo Paul Avery recebeu outra carta, mas a carta havia sido entregue em um jornal, o São Francisco Chronicle. Na carta, o assassino assume a autoria de um assassinato, o de Donna Lass, que havia sumido no dia 6 de setembro de 1970. A polícia então associa o crime ao Zodíaco, mas não se tem prova de que realmente foi um crime cometido por ele, apesar das semelhanças. Uma das últimas cartas do Zodíaco foi então escrita no dia 30 de janeiro de 1974. O assassino então envia uma carta curiosa ao jornal Chronicle. Nela, o assassino relata que ele havia ido assistir ao filme O Exorcista. Ele comenta então na carta que o filme teria sido, entre aspas, o melhor filme de comédia satírica que eu já vi na minha vida. Na mesma carta, ele deixa um código que basicamente dá a entender que ele estava muito à frente da polícia, que ele já havia feito 37 vítimas e que a polícia não conseguia fazer nada para prendê-lo. Desde então, vários suspeitos foram apontados, diversos suspeitos. E é isso, galera. É claro que essa história tem uma continuação, é claro que tem muitos suspeitos, é claro que daria um outro vídeo falar sobre os suspeitos, mas é provável que nunca vai saber quem realmente foi o Zodíaco. Eu espero que vocês tenham achado o vídeo interessante, eu espero que vocês curtam aqui o vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal e até a próxima. Valeu!